Querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Nós vamos falar sobre a segunda lição da Escola Bíblica das Assembleias de Deus, tá? Lição essa produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e nós estamos tratando sobre a temática geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência ou com nova roupagem, né? Se assim podemos dizer. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir aqui para que você possa se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, deixar seu joinha, nos ajudar no engajamento aqui deste material bíblico da Escola Dominical. Serve sim para apoio, serve sim para que você possa, de uma forma ou de outra, adquirir e ampliar um pouco mais os horizontes aí na hora da sua apresentação na sala de aula. Você que é aluno, você que é professor, você que é um estudioso, você que gosta de estudar a Bíblia e de materiais bíblicos, aqui é mais um subsídio para a sua vida espiritual, para a sua edificação espiritual, tá ok? Já fiz o pedido, então vamos para a temática. Nós vamos trabalhar essa temática aqui. Somos cristãos. Lição que será aplicada no dia 12, tá aí já pré-datado para o dia 12. Mas isso não significa que tem que ser dia 12. Existem igrejas que aplicam no meio da semana, tem igrejas que aplicam suas lições na quinta, tem outras que aplicam na terça, e praticamente é mais tradicional que se aplique aos domingos de manhã, tá bom? E nesse domingo de manhã é o dia 12, próximo domingo, amanhã é dia 12, de janeiro, tá? Então, partindo daí, a temática é Somos Cristãos. O textuário está aqui em Atos capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. A verdade prática está escrito: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Ainda falamos sobre a leitura bíblica em classe. Temos Gálatas capítulo 2, versículo 1 ao 9, depois versículo 14, que diz: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, entre abrir parênteses aí, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os judeus e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus?
Temos aí a lição, temos aí a leitura bíblica em classe, né? Partindo para a introdução, diz assim: o que nós vamos ver então? O conceito de cristão, a presença de judaizantes na igreja primitiva, os ensinamentos desses judaizantes, os prejuízos desses ensinamentos para a igreja primitiva, a postura de Paulo em defender o evangelho da graça, a postura dos líderes da igreja, o legado dos ensinos judaizantes dos dias de hoje, a postura dos cristãos, não? Como deve ser a nossa postura. Vamos para o primeiro tópico prevenindo prevenindo-se contra a tendência judaizante. E hoje está lotado, está cheio as igrejas aí. A gente vai ver um pouco sobre isso. A reunião preventiva marcada por Paulo. Paulo relata aos Gálatas sua segunda viagem a Jerusalém. Foi uma viagem motivada por uma revelação e não por uma convocação. Então, Paulo deixa bem claro, nós acabamos de ler o texto, que ele foi, se não me engano, levou Tito, né? Também juntamente com ele, mas ele esclareceu: olha, eu estou indo por uma revelação, tá? Deus revelou-me que eu deveria ir para Jerusalém, né? E não foi os apóstolos que o convocou, mas ele foi por revelação, né? Ou seja, Deus quis e revelou para que o mesmo fosse, como foi a do concílio em Jerusalém registrado. Então, no caso do concílio de Jerusalém, foi uma convocação. No caso que Paulo fala aqui da sua segunda viagem, foi por revelação. Então, nesta viagem, ele leva consigo Barnabé e Tito. Ambos foram companheiros de Paulo em outras ocasiões. Então, Paulo já começa ali a aos Gálatas, já esclarecendo a sua segunda viagem para Jerusalém. Tá? Então, o objetivo desta viagem é, primeiro, apresentar o evangelho que Paulo pregava aos gentios e resolver a questão da circuncisão dos crentes gentios impostas pelos judaizantes. Então, os líderes da igreja, que ali estavam, Pedro, Tiago e João, reconheceram a pregação do evangelho aos gentios, bem como o seu apostolado. No entanto, havia uma outra questão bem séria para ser resolvida. E é aqui que nós vamos começar a destrinchar. E só para lembrar os irmãos, o que é circuncisão? Circuncisão é um costume judaico que a criança, a partir de 8 dias de nascido, tinha que cortar a pele do pênis, né, que chamava de prepúcio. E isso foi uma instituição desde Abraão. Deus instituiu eh, esse rito através de Abraão, que inclusive para que alguém pudesse se converter, digamos assim, ao judaísmo, tinha que ter tinha que ser feito a circuncisão, tá ok? A partir dos 8 dias de nascido. Logo que o judaísmo ele não é uma religião, o judaísmo não é uma religião prosélita, ou seja, ele não se preocupa em converter ninguém. Os judeus, eles são judeus de nascença, tá? Ou de herança genética, tá? Alguém que nasceu em Israel, nasceu da tribo de Judá, ou nasceu da qualquer das 12 tribos, ele se torna um judeu, se torna um israelita, ok? Então, assim, o judaísmo, ele não é prosélito, ele não converte ninguém a judeus, ele não prega como o cristianismo faz. Prega para que a pessoa aceite a Cristo como seu Salvador. O judaísmo ele não prega para que as pessoas se convertam a Deus, a Yahvé, mas judeu é aqueles que nasceram dentro da origem das 12 tribos de Israel, que hoje estão espalhados pelo mundo, existe uma miscigenação muito grande. E para ser um judeu praticante de fato, tinha que passar pela circuncisão, que eu já expliquei. Só para a gente ter aqui um ponto, porque nós vamos falar vamos falar um pouco sobre isso, até assim, um pouco mais sobre essa diferença, tá bom? Então vamos lá. A questão da circuncisão dos gentios. Olha só, alguns judeus crentes, ainda ligados à lei de Moisés, exigiam que os gentios que receberam a Cristo fossem circuncidados. Então, o que acontece? Existia uma confusão ali. Por quê? Os judeus que se convertiam ao cristianismo
mas tinham a lei de Moisés como regra de fé e prática. Eles exigiam que os novos convertidos, que as pessoas que não eram judias, que os não-judeus, ou os gentios, melhor dizendo, eles tinham que ser circuncidados, tinha que cortar a pele do prepúcio. Vejamos ali a imagem. Tito precisa ser circuncidado. Está ali uma imagem ilustrativa. Então, assim, Paulo resistiu a essa pressão diretamente, diferentemente de como foi com Timóteo, que precisou ser circuncidado. Isto porque, apesar de seu pai ser grego, sua mãe, porém era judia. Então, a questão de Timóteo já é diferente de Tito. Por quê? Porque Timóteo, o pai, a mãe era judia e o pai era grego. Sendo assim, ele também era judeu. E por ser judeu, ele tinha, ele tinha ou teve que ser circuncidado por sua questão judaica. Lembra que eu falei? Por uma questão judaica. Porém, Tito, ele não era judeu, tá? Tito não era judeu, Tito era grego. E por isso existe esse embate. Aí vem. Esta exigência se estendia a Tito, que era grego, e estava com Paulo, e eles não aceitavam que Tito participasse daquela reunião. Já Barnabé, sendo judeu, não seria um problema. Então, assim, viu aí que era meio que elitista? No princípio, eles tiveram esta confusão de como se desvincular, se desvencilhar da questão da prática judaica. Judaizantes são os cristãos que mantinham a prática judaica mesmo dentro do cristianismo. A gente pode entender que era normal, até então era normal. Por quê? Porque tudo era novo. Ainda não tinha uma base teológica, ainda não tinha uma base de ensinamento, formatada e formalizada como temos hoje. Eles estavam nesse processo de mudança, eles estavam nesse processo de transformação doutrinária, eles estavam dentro deste processo de transformação. E assim, olha só o preparo de Paulo que a gente pode observar, porque Paulo ele vai combater exatamente essas práticas. Ele diz que você, uma vez que a pessoa é cristão, a circuncisão ela não pode ser mais uma prática dentro do cristianismo, porque é uma prática judaica e a igreja que é formada pelos gentios e judeus, a igreja está debaixo de um outro firmamento, está debaixo de uma outra aliança, está debaixo de outro ensinamento, que é Cristo. E uma vez que essa pessoa está em Cristo, a circuncisão ela não é mais carnal, ela não é mais física, mas ela passa pela circuncisão espiritual. Paulo fala que a circuncisão agora é espiritual, é no coração. A separação é no coração. E essa circuncisão é o que diferenciava os judeus de outros povos. Por quê? Era o meio que Deus de separação, que Deus promulgou e que Deus pediu para que Abraão lá atrás tivesse feito, para que houvesse uma diferença, tá? Então, era um povo separado. E então essa separação hoje, ela não é mais física apenas, né? Ela é espiritual. Então a gente, nós que somos igreja, nós não podemos, nós não temos esta prática, este costume da circuncisão. Os judeus lá de Israel, os judeus que vivem lá em Israel e vivem debaixo do judaísmo, eles têm essa prática. Mas se o judeu hoje se converter a Cristo, ele não tem essa necessidade de se converter, ou melhor dizendo, de circuncidar. Tem sem a necessidade de se converter, perdão. Não tem a necessidade de circuncidar. Então, a circuncisão era uma prática específica para os judeus israelitas. Por isso que eles ali, ó, têm Tito, eles têm Tito ali como alguém que não necessitaria e não precisaria e não estaria apto para participar das suas reuniões. Aí Paulo entra com seu argumento falando com Pedro. Olha, se vocês aceitam os judeus aí que é circuncidado, por que não podemos, dentro do seu costume, por que não podemos aceitar Tito, que é grego, já que nós somos hoje um só povo, né? E nós temos e somos e possuímos e vivenciamos uma só comunhão, tá?
Paulo fala isso aí. Então, o motivo deste relato aos Gálatas. Então, à medida que os debates se acirravam entre gentios e cristãos e os judaizantes, Paulo considerou necessário escrever às igrejas da Galácia. Esta carta tinha o objetivo de corrigir situação igual que estava acontecendo com eles em relação ao retorno das práticas judaicas exigidas pela lei, que estavam lhes afastando do evangelho, bem como também defender seu apostolado, visto que alguns irmãos ali não o reconheciam como apóstolo. Então, a carta de Gálatas, ele trata desses dois assuntos. Primeiro, a defesa do seu apostolado e também fala sobre este falso legalismo que existia nas igrejas da Galácia com relação ao às práticas judaicas. Então, refuta o erro do legalismo, né, que enreda as igrejas da Galácia, demonstra a superioridade da graça sobre a lei e exalta a vida de liberdade, em contraste ao legalismo e permissividade que existiam na, na, na fé judaica. Tá? Então, à medida que os debates iam se acirrando entre esses grupos gentios, cristãos, judaizantes, Paulo considerou necessário escrever essas cartas. É a carta aos Gálatas, tá bom? Então, assim, ó, com relação a essas práticas exigidas pela lei, Paulo diz que elas estavam afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, tá? Então, Paulo, ele traz essa defesa do apostolado e traz a defesa do evangelho no sentido de que não há necessidade dessa mistura, não há necessidade desta observação exigidas pela lei. Segundo ponto, a tendência judaizante no início da igreja. A presença dos judaizantes na igreja primitiva. Então, as visitas à igreja da Galácia. Então, Paulo visitou as igrejas da Galácia atual, Turquia Central, em sua primeira viagem missionária. Ele, a, ele e seu fiel companheiro Barnabé plantaram igrejas em Icônio, Listra e Derbe. Todas estas cidades são da Galácia. Depois disso, Paulo visitou as igrejas da Galácia por mais duas vezes, no início de sua segunda e terceira viagem missionária. Então, está aqui a imagem ilustrativa, irmãos. O homem não é justificado pelas obras da lei. Então, Paulo combatendo as práticas dos judaizantes, que eles entendiam que o homem era justificado pela lei. Agora, como é que ficava essa questão do sacrifício de Jesus? Viu aí que era muito complicado? Foi complicado, não foi fácil para Paulo. Viu aí que Paulo foi um instrumento de Deus usado exatamente para aquele período, para aquele tempo, para trazer toda este peso de revelação, todo este peso de unidade, todo este peso de interpretação correta da lei, dentro da aplicação da nova dispensação chamada graça. Viu que como é grande, e como foi grande o trabalho de Paulo, não só para com os gentios, os não-judeus, na pregação do evangelho, e também para até mesmo aos seus patrícios judeus que estavam se convertendo a Cristo, que uma vez que se convertiam a Cristo, tinham que abandonar todas essas práticas judaicas e judaizantes, né? Vamos lá, o espanto do apóstolo Paulo. Então, logo retornou de sua última viagem, Paulo ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho, o que deixou Paulo estarrecido. Então, os judaizantes no meio da igreja estavam misturando tradições judaicas da lei de Moisés com as verdades do evangelho. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Está aí Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, assim, que outro evangelho estavam sendo pregado? Então, esse evangelho misturado. É o evangelho misturado. Eles diziam que não tinha problema algum a pessoa ser cristã, a pessoa servir a Cristo e, e ser circuncidado, a pessoa servir a Cristo e ter amuletos, servir a Cristo e ter a Arca da Aliança, e ter ali o propiciatório, e ter os utensílios judaicos, né? Ou as crenças judaicas, ou a crença que era passado oralmente, as tradições judaicas que eram
passadas oralmente, até mesmo a questão da liturgia, das cerimoniais, da liturgia cerimonial, a questão mesmo dos animais puros e impuros. Lembra do próprio Pedro, né? E daquela visão que desceu no lençol com os animais, que ele considerou impuro, e Deus disse: Olha, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, esta é a roupagem que estava acontecendo ali na Galácia, na igreja da Galácia, né? Por exemplo, as igrejas aos Gálatas. Aos Gálatas é os cristãos da Galácia, né? Então ele escreve esta epístola para trazer essa verdade, dizendo que os judaizantes que estavam no meio da igreja, os judaizantes que estavam ali aplicando práticas judaicas da lei de Moisés, né, estavam misturando essas práticas com as verdades do Evangelho. Aí nós vamos para hoje. Existe hoje? Existem hoje? Hoje existem essas práticas? Né? Será que hoje existem essas práticas? Então deixa aqui no comentário, tá? Que nós vamos debater. Vou prosseguir um pouco mais à frente, porque no terceiro tópico aqui tem algo também muito interessante. Então, quem eram os judaizantes? Crentes judeus provenientes de Jerusalém e legalistas entre os judeus. Ensinavam que os judeus deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Tá vendo aí? Enfatizando principalmente a circuncisão para os gentios, fazendo parte desta condição. Então, os crentes gentios também precisam guardar a lei. Era o que eles diziam. Outro problema é que eles se empenhavam em influenciar outras pessoas dentro da igreja a agirem como eles. Então, não existia evangelho. Dentro dessas práticas judaizantes, para que o evangelho? Né? Que só podia ser salvo se observasse a lei de Moisés. Né? Que a salvação ela estava dentro do princípio da circuncisão, né? Que os gentios tinham que se circuncidar. Então, e sujeitar as práticas e as condições da lei. Então, não existia evangelho. O Paulo teve um trabalho árduo e duro para combater essa heresia judaizante. Então, o clima de tensão na reunião em Jerusalém. Então, vamos lá. Paulo relata aos Gálatas que os judaizantes, por eles chamados de falsos irmãos, conseguiram entrar na reunião sem serem convidados. Então, causaram um clima de tensão na reunião acerca da não circuncisão de Tito. Então, Paulo, Barnabé e Tito foram pressionados pelos judaizantes diante dos apóstolos que ali estavam na reunião, a saber, Pedro, Tiago e João. Sendo que com Pedro, Paulo teve um confronto, visto que Pedro estava agindo de forma hipócrita em relação ao seu comportamento para com os judeus e os gentios. Então, olha só, um clima de desconforto, de tensão que aconteceu nesta reunião, né? Então, assim, outros gentios haviam entrado sem a permissão. E por que Tito não podia participar, né? E Tito não podia participar, sendo que existiam outros gregos ali, existiam outros gentios por ali. E por que tinha que ter essa questão da circuncisão? Sendo que existiam outras pessoas ali que não estavam circuncidadas. Então houve um desgaste ali, mas entraram em consenso naquele dia, né? Então, terceiro tópico, a tendência judaizante hoje. Então, nós vamos falar aqui sobre essa tendência, o legado deixado pelos judaizantes. Nós vemos esse legado muito dentro das igrejas chamadas neopentecostais, tá? Essas igrejas neopentecostais, neo é novo, é o novo Pentecoste, né? Se parar para analisar ao pé da letra, neopentecostal, então, novo Pentecoste. Então, essas igrejas neopentecostais de hoje, elas adotaram alguns ritos, símbolos, amuletos, ou pegaram eh, esses utensílios lá atrás da prática judaica, do costume judaico, e implantaram
nas suas cerimônias, nas suas igrejas. Então, quem são os judaizantes de hoje? Pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, como eu falei, nem tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo, seguem partes da lei de Moisés, da religião e tradição judaica, sem o conhecimento pelas comunidades judaicas. Então, para tal, fundam denominações com este propósito. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, vamos lá. Pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, ou seja, não fazendo parte de nenhuma tribo, tá? Também nem passado por uma conversão formal ao judaísmo, ou seja, se a pessoa hoje quiser se converter ao judaísmo, tornar-se um judeu convertido, ele tem que passar por esta circuncisão. E existe um processo, né? Existe um processo muito grande para esta conversão acontecer, para que os rabinos e para que a comunidade judaica aceite essa pessoa como judeu de fato convertido, né? Então essas pessoas montam a igreja, abrem denominações sem o pleno conhecimento dos próprios judeus verdadeiros, né? E aí pegam esses amuletos, esses utensílios e implantam e aplicam dentro de suas denominações, né? Com certos propósitos. Então, o Evangelho e cristianismo judaizante. Então, trata-se do Evangelho com práticas da lei, pregado por certos grupos de cristãos. Então, anulam a graça de Deus para a salvação, como se a mesma não fosse suficiente para a salvação. Tá? Então, uma doutrina judaizante. São ensinamentos perigosos que colocam a lei como complemento da obra redentora de Cristo, ameaçam a liberdade cristã e o perigo de transformar o cristianismo numa mera seita judaica, ameaçam a unidade da igreja. Então, práticas judaizantes. Essas práticas são introduzidas nos cultos, celebrações, liturgias e comportamentos. Então, uso do shofar para invocar a presença de Deus e liberar a unção. Outro, uso de réplica da Arca da Aliança como simbologia da presença visível de Deus. Outro, presença dentro do templo de objetos relacionados ao tabernáculo. O uso de vestimentas judaicas como o kippah e o talit. Então, assim, aí se vê nas igrejas, né? É, igrejas aí que toca o chofar, segundo eles, para invocar a presença de Deus e liberar a unção. Aí tem réplicas da Arca da Aliança, eles usam vestes sacerdotais, né? Tudo isso como uma simbologia. Usa também é, vestimentas judaicas, o quepá, aquele chapeuzinho, né? Usa o talit, aquela vestimenta, aquele manto que eles colocam. Tá aqui as imagens aqui, né? O manto que eles colocam sobre eles, tá? Então, assim, tudo isso são práticas judaizantes modernas. Então, observações importantes. Os judeus messiânicos são similares aos cristãos em seu dia a dia, sua fé e em sua teologia. No entanto, seguem parte da tradição judaica, tais como as festividades da Torá, vestimentas, e isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. Os cristãos não judeus não há a necessidade de se judaizar. Então, assim, o camarada que é judeus messiânicos, né? É, que são os judeus messiânicos? De fato, judeus que fazem parte de uma tribo, que são geneticamente pertencentes a alguma tribo das 12 tribos de Israel, né? Dos 12 filhos de Jacó. Só que assim, eles acreditam em Cristo, eles acreditam que Cristo é o Messias, eles professam essa fé, porém, eles mantêm a sua tradição cultural para que este amparo cultural não morra, tá? O qual é o problema? É o dos cristãos não judeus, que não há a necessidade de se judaizarem. Então, o erro é o não judeu adotar práticas judaicas. Por exemplo, eu não sou judeu. Você talvez que esteja assistindo esse vídeo não é judeu, tá? Então, não há necessidade, tá, da minha pessoa e da sua pessoa
adotar práticas judaicas na liturgia, na meu modo de cultuar a Deus, no dia a dia, para imitar o judaísmo. É isso que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, na parte B. Esta é a defesa de Paulo, é que os gentios, eles não precisavam de maneira nenhuma adotarem os costumes judaicos, adotarem os costumes judeus, e ele também pregou contra essa doutrinação dessas práticas quando eu substituo o sacrifício de Cristo, quando eu substituo o ensinamento de Jesus, quando eu substituo essa base escriturística teológica de ensinamento de Cristo, quando eu tiro isso, né, como base e regra de fé e coloco agora o judaísmo e tudo aquilo que foi ensinado na Torá pelos sacerdotes, pelos profetas, pela lei, e agora substituo, tiro Cristo da jogada, tiro o ensinamento de Cristo da jogada, tiro o sacrifício de Cristo da jogada, e agora implanto, e agora observo que eu tenho para ser salvo agora, de observar todas as liturgias da lei, todas as cerimoniais da lei. Agora, quando eu pego, eh, quando eu pego tudo aquilo que a lei ensina e substituo por Cristo, aí eu estou cometendo uma heresia, aí eu sou um herege, aí eu estou dando vazão, você estará dando vazão para futuramente, se não tomarmos cuidado, até mesmo a implantação de uma seita. É isso que acontece nas seitas. Primeiro existe uma deturpação bíblica, da interpretação bíblica, uma deturpação da interpretação bíblica leva essa pessoa a cometer uma heresia, ou seja, a fomentar um erro doutrinário teológico, e a partir de tudo isso, aí vem a seita. A seita é quando esta pessoa formata grupos, ou grupo que acredita naquela visão, acredita naquele viés, e aí abre um ministério, abre uma igreja, abre um núcleo de organização religiosa, tá? E a partir dali começa a praticar aqueles rituais que é totalmente antibíblico. Isso é uma seita. Para concluir, a postura do cristão. Qual é a minha postura e a sua? Entender que somos cristãos, não somos judaizantes e, consequentemente, não seguimos o judaísmo. Sendo assim, servimos a Cristo e não a lei de Moisés com suas práticas, liturgias cerimoniais, etc. Entender que ser cristão vai muito além de crer e seguir a Cristo. Antes, significa também ser parecido com Cristo em atitudes, comportamentos e essência. Ser cristão é ser um pequeno Cristo na terra. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. Espero ter trazido aí relevância doutrinária no seu aprendizado e que Cristo possa abençoar poderosamente os seus dias. Irmãos, eu sempre digo aqui que esses slides é uma parceria entre este canal e o canal do pastor Fabiano Leles. É ele que fornece esses slides de bom grado. Está aqui os contatos do pastor. Se você quiser entrar em contato com ele, quiser abençoar financeiramente, está aí todas as maneiras e formas de você contatá-lo, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, rica e poderosamente. Até o próximo vídeo, até a próxima lição, até o próximo encontro, para a glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima. E você diz do outro lado, amém.